Olá, irmãos, que alegria estarmos juntos novamente para esse tempo de devocional Pausa para a Paz. Estamos falando nesta semana sobre a certeza da salvação, a salvação pela graça, a salvação como dom gratuito de Deus e não pelo nosso próprio esforço. Hoje eu quero falar sobre a segurança da salvação. A segurança da salvação. É possível ter certeza da salvação, certeza da vida eterna? Muita gente diz, isso aí não dá para saber, só Deus sabe. Mas o cristão ele tem essa certeza, ele tem essa segurança, porque ele foi salvo pela graça, não pelos seus méritos. Ele foi salvo pela misericórdia de Deus. Deus o escolheu antes da fundação do mundo, Deus o selou com o seu próprio Espírito, e Deus lhe deu a vida eterna. A vida eterna é um dom da graça de Deus. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Nós temos, por exemplo, o texto lá de Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E o texto de Romanos 8 termina dizendo que não há nenhuma separação. Não há nenhuma condenação e não há nenhuma separação. Nada pode nos condenar e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Romanos 8, 1 e Romanos 8, 39. E você pode ler, então, Romanos 8 inteiro e verificar isso, a vida no Espírito, a certeza da nossa salvação. Nós temos, por exemplo, o texto lá de Romanos 6, versículos de 1 a 4, que foi uma questão levantada já na época de Paulo, e muita gente levanta hoje também. Bom, se a salvação é somente pela graça de Deus, não é pelo esforço humano, pelo desempenho humano, isso não vai me levar a ficar acomodado. Se eu já estou salvo, já estou garantido, já vou para o céu, se eu já tenho a certeza da minha salvação, isso não vai me levar a ter uma vida de libertinagem, de licenciosidade. E a Bíblia responde isso de forma muito interessante em Romanos 6, versículos de 1 a 4, dizendo, continuaremos nós ainda no pecado? É certo que não, de maneira nenhuma, é óbvio que não. Porque nós morremos com Cristo, nós estamos identificados com Cristo, e quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós estamos vivendo agora uma nova vida, ou em novidade de vida. A cada dia, nós temos novas experiências com Deus, o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos livra, não somente do pecado, mas também de pecar. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que nos santifica e que nos leva para a glória celestial. Por isso o apóstolo Paulo diz, nós fomos sepultados com Cristo, nós morremos com Cristo, nós nos identificamos com Cristo pelo batismo, naquele momento quando cremos em Cristo, fomos inseridos no seu corpo e recebemos a salvação e a vida eterna. Romanos 8, versículo 12, diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, não à velha natureza, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Nós não temos mais compromisso nenhum com a nossa velha vida. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, os feitos da carne, vocês viverão. Portanto, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Essa é uma marca do Filho de Deus. Se você é guiado, conduzido pelo Espírito Santo, se os seus desejos, os seus afetos, as suas inclinações são para as coisas do Espírito, se você ora, se você lê a Bíblia, se você busca a Deus, não como forma de agradar a Deus para obter pontos para a sua salvação, pelos seus méritos, não é nesse sentido, mas no sentido de gratidão pela salvação que você já recebeu. A salvação é a obra absolutamente da graça de Deus, mas a santificação, ela é uma obra de Deus em nós, através de nós. O apóstolo Paulo diz, desenvolvam a sua salvação, porque Deus é quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo, e nós não precisamos mais viver de forma atemorizada. Nós agora recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu li uma história certa vez, em um livro,
de uma criança que tinha sido adotada pelo seu pai. E ao descobrir que tinha sido adotado, ele ficou um pouco inseguro. E ele perguntou para o seu pai certa vez: pai, o senhor algum dia poderá me desadotar? E naquele momento o pai achou engraçado essa colocação dele e disse: filho, eu te amo, eu te adotei por causa do meu amor por você. Eu nunca vou deixar de te amar. Não há nem a mínima possibilidade de você ser desadotado. E naquele momento o pai mostrou a certidão para o filho. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos salvou e nos selou com o Espírito Santo, que é a garantia que somos dele, pertencemos a ele. Diz a Bíblia que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, que o Espírito Santo é as primícias dessa obra completa que Deus fará em nós. A Bíblia diz assim: pois nele também vocês, depois de ouvirem a palavra do Evangelho da salvação, tendo também nele crido, vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Você pode acompanhar isso também em 2 Coríntios 1, 21 e 22 e Romanos 8, 23. Nós já temos as primícias do Espírito, ou seja, os primeiros frutos. Nós já estamos desfrutando dessa bênção maravilhosa que é a salvação. Caminhemos seguros nessa certeza. Portanto, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe e um grande abraço.